Olá, meus queridos alunos. Então, eu vou dar início agora à nossa aula de Geografia, na página 76. Nós vamos começar agora o módulo 2, como representar a Terra. Então, observe com cuidado e atenção a nossa imagem de abertura do módulo. Então, vamos lá. Você sabe o que esta imagem representa? O que essa imagem representa? Um mapa do tesouro. Em sua opinião, o que é importante para criar um mapa do tesouro? Para criar um mapa do tesouro, eu preciso de uma referência para que eu possa indicar a localização correta do meu tesouro. Então, eu preciso de um mapa que me indique, que tenha a localização correta, que me indique, que me dê as referências para que eu possa chegar até o tesouro. Então, vamos para a página 71. A palavra mapa vem do latim e significa guardanapo ou toalha de mesa. Acredita-se que há muitos séculos os navegadores e comerciantes desenhavam as rotas e destinos de viagens em toalhas de mesa. Os mapas são um tipo de representação plana da superfície da Terra. É um meio que nós encontramos de saber para onde nós vamos, de onde nós estamos saindo e para onde nós estamos indo. Vamos observar que na página 77 tem um mapa. Esse é um mapa das grandes navegações. Ele não tem tantas informações quanto os mapas atuais. Hoje em dia, os mapas eles conseguem te levar para o lugar mais certo do que os mapas daquela época. Até porque hoje nós temos muito mais tecnologia do que eles tinham naquela época para fazer um mapa. Como nem sempre os navegantes tinham mapas, eles usavam outros tipos de referências, como as estrelas, para verificar a direção a seguir. Eles usavam constelações. Uma dessas constelações que eles usavam era o Cruzeiro do Sul. Aí na página 77 está assim: qual a importância dos mapas na época das grandes navegações? Os mapas eram importantes para navegar pelos mares e oceanos em busca de locais pouco conhecidos. Então, eles precisavam dos mapas para se localizar. Número 2. Na sua opinião, era fácil ou difícil navegar antigamente? Naquela época, como não tinha esses mapas não eram muito exatos, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, não era tão fácil assim navegar. Por exemplo, hoje nós temos fotos tiradas até do espaço, para saber em que lugar nós podemos chegar. Nós temos, por exemplo, o GPS, que diz que para a gente virar para a esquerda ou para a direita. Naquela época não tinha nada disso. Então, essa localização para eles era um pouco mais difícil do que é hoje. Então, nós vamos para a página 78. Para aprender o planisfério e o globo terrestre. Há diferentes formas de representar a superfície da Terra. Uma delas é por meio de um mapa, o planisfério.
Nele dá para ver o planeta em um plano. Assim, podemos ver todos os continentes e todos os oceanos de uma vez só. Mas acaba acontecendo algumas distorções. Por exemplo, um país parece maior do que realmente é. O planisfério é quando você pega o globo terrestre, né, como se você tivesse pegado a Terra e você abriu. Só que na hora de abrir, se você abrir uma esfera, você não vai conseguir abrir e deixá-la retinha sem acabar acontecendo essas distorções. Então, alguns países vão acabar parecendo muito maiores do que eles realmente são. Então, na página 78, você tem um planisfério. Observe esse planisfério. Depois, nós vamos falar de outra forma de representar o planeta, que é o globo terrestre. Ele é o que melhor representa a Terra no formato real da Terra, mas não permite ver todos os continentes e os oceanos de uma vez só. Ele representa a Terra melhor no seu formato, mas ele não facilita ver todos os continentes, toda a superfície da Terra como o planisfério. A Terra não é uma esfera perfeita. Além das irregularidades da superfície, ela é ligeiramente achatada nos polos. Você tem uma imagem de um globo terrestre bem aqui. Então, esse é o planisfério e esse é o globo terrestre. Esse é o que melhor representa a Terra em seu formato, mas esse é o que dá para ver a Terra, a superfície terrestre toda de uma vez só. Aqui a Terra, nos polos, ela é um pouquinho achatada. Ela não é uma esfera perfeita, ok? Então vamos para a página 79. Quais são as diferenças entre representar a superfície da Terra por meio de um planisfério e por meio de um globo terrestre? Então, qual é a diferença do planisfério e do globo terrestre? No planisfério, podemos ver toda a superfície da Terra de uma vez só, mas com algumas distorções. Já o globo, não conseguimos ver toda a superfície de uma vez só, mas é a que melhor representa a forma da Terra. O globo é o que melhor representa a forma da Terra. Então eu vou agora para o Gotinha de Saber. Os mapas na história. Há milhares de anos, os mapas já eram desenhados em paredes de cavernas, em madeira e em peles de animais, para registrar as terras conhecidas e os caminhos descobertos. Com o desenvolvimento das ciências e de tecnologias para medições das distâncias da Terra, os mapas começaram a representar mais fielmente a superfície conhecida no planeta. A partir das grandes navegações, iniciadas pelos europeus no século XV, o desenvolvimento da cartografia ganhou um novo fôlego. Era um meio de garantir a segurança dos viajantes e de representar as diversas descobertas. Novas tecnologias, como a bússola, permitiram grandes avanços. No século passado, com o aperfeiçoamento da aviação e o desenvolvimento da informática, a produção de mapas deu um grande salto. Atualmente, os mapas são produzidos a partir de fotos aéreas e imagens de satélites e são cada vez mais utilizados eletronicamente, descartando o uso do papel. Então, hoje em dia, nós não usamos tanto o mapa de papel, nós usamos ele mais eletronicamente, né? Através do GPS ou até da internet.
Você consegue localizar, ver uma rua através de um satélite, ok? Então, nós vamos para a página 80, as linhas imaginárias da Terra. Além de representar a superfície, como o planisfério e o globo, podemos encontrar a localização exata de qualquer lugar. Nós podemos obter essa localização exata usando as linhas imaginárias. Essas linhas realmente são imaginárias, elas não existem, elas não estão desenhadas. Essas linhas são os paralelos e os meridianos. Então, logo embaixo você tem uma figura dos paralelos e dos meridianos. Eu aumentei um pouquinho para a gente poder ver melhor os paralelos e os meridianos. O principal paralelo que nós temos é a linha do Equador, que divide o planeta em hemisfério norte e em hemisfério sul, além dos outros paralelos que recebem os nomes Trópico de Câncer, que está aqui, o Trópico de Capricórnio, que está aqui, o Círculo Polar Ártico, aqui, e o Círculo Polar Antártico. Já os meridianos, esses são os paralelos. Já os meridianos, eles cortam o planeta assim. Os meridianos são linhas traçadas de um polo ao outro. O principal deles é o meridiano de Greenwich, que divide o planeta em hemisfério oeste, ocidental, e hemisfério leste, oriental. Traçados os meridianos e paralelos no mapa, quando nós traçamos os meridianos e os paralelos no mapa, eles se cruzam formando pontos. Esses pontos permitem determinar a localização exata de um lugar. Então, vamos lá. Página 81. Quando dividimos a Terra ao meio, temos dois hemisférios. Se utilizarmos a linha do Equador, temos o hemisfério sul meridional. Então, o hemisfério sul, aqui, é o meridional. O hemisfério norte, setentrional. Se utilizarmos usando a linha do Equador, usando os paralelos. Utilizando o meridiano de Greenwich, nós temos leste, oriental, o hemisfério leste, oriental, e o hemisfério oeste, ocidental. Aí na página 91 tem um mapa que mostra essa divisão, certo? Aqui nos paralelos, certo? Cortando aqui, dividindo ao meio a linha do Equador. Então, nós temos o hemisfério sul e o hemisfério norte. E aqui, o meridiano de Greenwich, aonde se divide em oeste,
e leste. Por quais continentes passa a linha do Equador? Então, olha aí a linha do Equador nesse mapa que está em cima. Ele passa, a linha do Equador passa pela América, África e Ásia. Número 2. Por quais continentes passa o meridiano de Greenwich? Passa pela Europa, África e Antártida. Número 3. Em qual oceano a linha do Equador e o meridiano de Greenwich se cruzam? Em qual oceano? No Oceano Índico, no Oceano Atlântico, Oceano Pacífico ou no Oceano Glacial Ártico? Então, olha aqui, aonde elas se cruzam. Elas se cruzam bem aqui, no Oceano Atlântico. Então, a opção da número 3 é a letra B, Oceano Atlântico. Número 4. A maior porção do território brasileiro está localizado no hemisfério norte ou sul? Nós temos aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul. Observe bem aqui o Brasil. Olha só, ele tem uma beiradinha no hemisfério norte, mas a maior parte dele está no hemisfério sul. Então, a opção correta, na número 4, é sul. Nós vamos agora para a página 82. O globo terrestre em uma superfície plana. Então, nós estávamos falando sobre os planisférios e o globo terrestre. Está pedindo assim: com a ajuda de um adulto, faça uma representação da Terra. Você irá precisar de um globo terrestre. Então, uma laranja, caneta esferográfica, um globo terrestre, laranja e uma caneta esferográfica. Depois, siga as instruções. Então, eu peguei a imagem de um globo terrestre e fiz a minha representação na minha laranja. Então, número 1 está pedindo: pegue uma laranja e observe o globo terrestre. Desenhe sobre ela o contorno aproximado dos continentes. Foi o que eu fiz. Eu desenhei o contorno aproximado dos continentes. Eu acho que tá certinho aqui. A Oceania tá aqui, tá, galera? Do lado de cá. Número 2. Peça um adulto que corte a laranja na vertical em 2 metades. Então, eu vou cortar a laranja e já mostro como ela vai ficar. Então, pessoal, eu cortei a minha laranja. E número 4 tá pedindo para esticar a superfície até ela encostar. Quando eu faço isso, para deixá-la reta na superfície, ela não fica do jeito que ela ficaria. Ela não fica, os continentes não ficam muito juntos, nem os países ficam muito juntos, tá vendo? Eles se partem, eles acabam ficando partidos. Vocês me desculpem, é porque a minha caneta acabou soltando um pouquinho, mas aqui seria um continente, aqui era a América, ó, aqui era o Brasil. Olha como é que ficou o Brasil partido aqui. Então, dá para ver que quando a gente abre um globo terrestre, é assim que ele fica. Ele não fica como o planisfério mostra. Essa experiência aí na casa de vocês, tá bom?
Vai ficar muito legal para vocês entenderem melhor como funciona. Pega a laranja, corta a laranja ao meio, né? Mas na vertical e não na horizontal. E tenta espalhar a casca dela. Vocês vão ver que ela, quando você espalha, os desenhos eles vão se quebrando. Ela não vai ficando do jeito que o planisfério mostra, não. Então, o que aconteceu com a casca da laranja? Converse com os colegas. Então, a casca da laranja ela sofre rachaduras. E é aí que a gente vê que o planisfério acaba ficando com algumas distorções. Vamos para a página 83. Como você viu, a superfície curva da laranja já não pode ser perfeitamente transformada em uma superfície plana. Da mesma forma, o globo terrestre não pode ser perfeitamente transformado em um planisfério. Se dividirmos a superfície da Terra em vários gomos, podemos esticá-la sobre uma superfície plana. Veja o resultado. Então, na página 83, assim seria um planisfério. Então, tirando os gominhos, o planisfério ficaria assim. Observe que fica espaços vazios entre os gomos. Os cartógrafos, por meio de cálculos matemáticos, preenchem os espaços vazios, esticando os continentes e os oceanos. Esses ajustes acabam mudando a forma ou o tamanho de áreas, provocando deformações. Mas somente dessa maneira é possível representar o globo em um plano. Que representação da superfície da Terra apresenta menos modificações, o globo ou o planisfério? Que representa menos modificações é o globo, já que ele reproduz bem o formato da Terra. Pessoal, as páginas 83, 84 e 85 vão ficar, 84, 85 e 86 vão ficar para a próxima aula, ok? Na quinta-feira da semana que vem. Então, exercício de casa, página 84, 85 e 86. Muito obrigada por mais um dia juntos e até semana que vem. Beijo!